Olá pessoal, tudo bem? Então um videozinho curto só para explicar, para quem teve um pouco de dificuldade, o texto Estruturas Organizacionais. Então só para vocês terem ideia, toda empresa ela precisa de uma estrutura. Imaginem quando chega um trabalho, um pedido de um serviço, precisa fazer alguma coisa na empresa, quem vai realizar essa tarefa? Existe um processo. Como que esse processo vai ser feito? Quem que solicita? Começa com quem e termina com quem? Então tudo tem um fluxo que tem que ser seguido. Não existe uma ordem. Uma pessoa muitas vezes que recebe, delega para alguém, uma pessoa que realiza, alguém que tem um olhar mais analítico, o outro que é um pouco... O que é olhar analítico? Pensar um pouco, ver essas informações, digerir de alguma forma. O outro é mais operacional, então ele vai colocar mais a mão na massa. Então, tudo isso faz parte de uma estrutura. Cada empresa, cada cultura, inclusive, tem uma estrutura mais específica e existem as culturas, a gente tem culturas mais ocidentais, mais orientais, empresas mais com modelo norte-americano, empresas com modelos mais europeus e por aí vai, mais asiáticos. Então, isso que são as estruturas. E aí, existem basicamente 9 tipos de estruturas, que é o que está lá no nosso texto. Cada estrutura ela tem algumas vantagens e desvantagens. Então, por exemplo, a primeira estrutura, a linear. Imaginem lá uma linha, o organograma. Organogramas são aqueles retângulos que a gente usa para representar essa estrutura. Retângulos ou círculos, vai depender da função. Então, esse organograma, na estrutura linear, ele é praticamente, imagina uma minhoca ali, uma linha que vai descendo e eventualmente, dependendo do tamanho da empresa, ela pode ter ramificações, mas é sempre descendo. E aí o comando, muitas vezes, nesse tipo de estrutura, ele vem de cima para baixo. Então, existem vantagens e desvantagens para esse modelo. Ele é um pouco mais engessado. A ordem sempre tem uma figura ali que é uma autoridade e ela que decide. E a ordem vai passando para os níveis de baixos. Então, essa é a estrutura linear. Aí tem a linear staff. Staff, no inglês, seria algo como funcionário, apoio, assessor. Então, imagine essa estrutura igual a linear, só que aí, em algum momento desse organograma, tem um tracinho para o lado, um retângulo ali, com uma função específica. Então, pode ser, sei lá, um secretário executivo. Pode ser um departamento que naquela empresa ele vai ter uma certa liberdade, ele vai atuar podendo opinar um pouco mais, podendo passar algumas coisas direto para alguns departamentos, ele vai muitas vezes assessorar quem está acima dele, e então essa é a estrutura linear staff. E aí tem a funcional, então vai dividir por funções, os departamentos, tem a por projeto, então vamos trabalhar com projeto A, projeto B, e ali dentro desses projetos se dividem as equipes, os departamentos. Tem a estrutura matricial. Então, a matricial, imaginem, aqui eu tenho um departamento específico, por exemplo, desenvolvimento, e aí eu tenho o projeto A, igual a figura que está no nosso texto. Eu tenho o projeto B, e está aqui ainda, o desenvolvimento. Então, eu tenho uma equipe que está aqui no projeto A, mas ele faz parte do departamento de desenvolvimento. Eu tenho uma equipe no projeto B. Então, por isso, o nome matriz, porque a gente tem aqui um eixo, outro eixo, aqui talvez com os departamentos, aqui com os projetos, e aí as equipes elas vão se multiplicando nessa estrutura, formando uma matriz. Você olha assim, é um desenho mais complexo.
Você tem a hold, por exemplo, lá mais para o final, né, igual no Brasil, a gente tinha tem o grupo JF, né, a holding JF. Então é uma empresa específica para controlar outras empresas, JBS, Flora, né, e por aí vai. É um grupo bem maior, venderam muitas marcas já, mas a JF é uma holding, ela tem a função específica, né, nessa estrutura, né, organizacional. A holding ela controla simplesmente as outras empresas. Ou a unidade de negócios, é uma outra estrutura. Então, uma empresa bacana que todo mundo conhece, que funciona assim, é a Yamaha. A Yamaha ela tem as unidades de negócio, então ela tem a unidade de motos, ela tem a unidade de pianos, ou instrumentos musicais, ela tem a unidade de barcos. Então são unidades de negócio. Ela se divide dessa forma, ela tem uma marca única, né? Tem lá o logo, que são os diapasões que formam. Começou com o instrumento musical, e aí o diapasão é para afinar. E aí com o tempo foi se usando a experiência, a expertise que eles tinham para desenvolver outras unidades de negócio. Então funciona como se fossem empresas separadas, né? Então essas são estruturas organizacionais, tá bom? O texto ele parece um pouco longo, mas quando você vai ver tem bastante figura, e também os textos são bem curtos ali, bem práticos, tá bom? Espero que tenha ajudado, e é isso aí, bons estudos.